Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins, sempre levando pessoas incríveis, né? Trazendo pessoas incríveis para conversar com você. Lembrando que aqui não existem mestres, somos todos alunos desse caminho de aprendizado, desse caminho de luz. E você aqui é muito especial. Né? Você já está inscrito no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Não? Então se inscreva, chame os seus amigos, os seus parentes. Vamos nos multiplicar como pombos, não é isso? Esse é um caminho de luz, é o caminho do amor, que quando nós compartilhamos, nós somamos. Amor é uma coisa que quanto mais você divide, mais você tem, não é mesmo? Com certeza. E hoje, gente, eu trago um assunto que é um assunto que eu tenho muito apreço, né? E trago uma pessoa incrível, que é a Daniela Pires. Ela é psicanalista integrativa sistêmica. Ela também é uma facilitadora PNL, né? Que é uma coisa incrível, orienta as pessoas e refaz, né? A PNL tem essa coisa de refazer todo o nosso... Tudo aquilo que nós acreditamos, né? Derrubando crenças, derrubando aquelas afirmações negativas que a gente faz, né? Todo momento, não é isso? Sim. É uma consteladora familiar sistêmica, é escritora, né, de títulos relacionados à constelação familiar e terapias. E ela é comunicadora da Vibe Mundial, né? Foi minha colega na rádio por muito tempo, uma rádio que eu tenho muito carinho. E é minha colega também na Astral TV, onde fazemos TV também. Então nós temos uma história, por incrível que pareça, não nos conhecíamos pessoalmente. Quantos anos? Bem-vinda, minha querida Daniela Pires, que bom ter você aqui, querida. Obrigada, adorei. Nossa, tô adorando, fiquei encantada com esse aparelho. Ai, que delícia. Uma experiência, nossa. Eu tenho uma gratidão por você. Ô, querida, imagina. Por estar... Não, é porque assim, quando o... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome do teu secretário. O Cristiano. O Cristiano me chamou. O meu filho tinha essa cirurgia agendada e na hora eu senti, eu falei, quer saber? Dá tempo, porque vai coincidir e eu vou. E eu sinto, eu vou te ser bem sincera, que esse aparelho pode ter ajudado no processo lá. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque eu perdi um pai, um irmão com câncer e o filho não. Não. De maneira alguma. Não perderá. E com certeza você, como mãe, você tem essa capacidade de assimilar e enviar energia. Sim, eu fiz muito antes dele ir, até fiz uma constelação. E graças a Deus, ele foi feliz, era uma coisa muito grande aqui, cresceu de uma hora para outra. Mas eu tenho certeza que tirou e não tem mais nada. Com certeza. Com certeza. Com certeza, assim Mas senti a experiência, foi incrível. Ai, que bom, eu fico muito feliz de você ter vivenciado, ter experimentado, porque é isso, né? Esse aparelho, ele traz essa possibilidade de muitas curas que têm sido feitas através da... né? Gente, cura, quando a gente usa o termo cura, vamos tomar um cuidado, né? O médico é essencial, o médico é a mão de Deus sobre, né, o ser humano, é a mão de Deus, né, agindo. Os medicamentos são necessários, os tratamentos são necessários. Muito necessários. Né? Se você está no tratamento, faça a sua químio, faça o tratamento. Não deixe o tratamento médico. Não deixe o tratamento. O que nós fazemos, quando nós falamos cura, nós falamos cura da alma. Né? É a cura emocional. É a cura emocional. Nós falamos da cura da alma. Porque quem trata de doença é médico. Nós tratamos das pessoas. Né? É um outro processo. Né? É um outro caminho. Mas tem uma coisa interessante, né? Eu trabalho muito com o conteúdo das doenças psicossomáticas. E o Freud, como todo mundo diz que Freud explica, e ele explica que toda doença é um conteúdo recalcado no inconsciente,
de uma memória. E é memória. muito trabalho que eu faço. Então eu rastreio aquilo e aparece no campo das constelações e é maravilhoso. E a gente trata a causa raiz. E aí reverbera no físico. Sim, com Mas certeza. não tem que parar o tratamento médico Não, nunca. porque não existe tratamento alternativo, que existe tratamento integrativo. Integra, é o que eu estou fazendo. A cura que eu estou tendo do meu corpo é com medicina integrativa. Eu faço reposição nutricional com nutrólogo. Eu tinha um hipotireoidismo de Hashimoto, que não tinha cura. E os exames já apontaram que eu estou curada. Sim. E aí o meu metabolismo voltou a funcionar e eu estou conseguindo eliminar peso mês após mês. Sim. Não é lindo isso? Isso é lindo, e é a nossa conexão. Aminoácido, olha o que é, aminoácido, vitaminas. Eu estou me curando com o que o meu corpo não estava produzindo, injetando e curando. Não é lindo isso? É lindo, é perfeito. Não é o que eu falo, quando a pessoa entende sobre a integralidade das coisas, né? Quando as pessoas entendem que não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser tudo junto, misturado, né? Com respeito, com respeito à ciência, com respeito a tudo, tudo funciona, tudo flui, né? Integrar esse tratamento, Ivan, que é da parte mental com a parte espiritual, porque muita gente esquece que Sim. é muito importante, com a parte física. Se você integrar os três, não tem doença. Não tem doença, não tem como. E não tem problema, o financeiro da pessoa flui, a saúde flui, relacionamentos, tudo. Não é verdade? Com certeza. E isso no PNL você tem isso de uma forma muito prática, né? Eu uso muito, eu uso também a apometria. Porque às vezes eu pego padrões, eu falo que é sentimento congelado. A pessoa sofreu tanto que aquilo congelou e ela não consegue mais raciocinar. Sim. E a gente precisa desprogramar isso. É maluco isso, mas tem. Obsessão. A dor traz um lugar de conforto, né? Traz, e o vitimismo. Tem muita gente que você precisa dar um susto, porque a pessoa gosta de ser vítima. E a vítima, né, Ivan? Ela não vai sair dali. Não. Porque ela tem um ganho secundário. Tem. A partir do momento que você não é vítima, que você procura batalhar, ter o seu lugar ao sol, você vê que as coisas acontecem. Você acorda de manhã, eu poderia muito bem estar queixosa. Pô, meu filho foi... Não, eu tenho certeza que ele está curado. Porque eu não preciso reviver o passado que a minha família teve. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com a constelação, eu quebrei isso. Eu quis quebrar esse padrão de câncer começando em mim. Eu tinha um tumor no rim. E não existe mais. E eu não fiz cirurgia, não fiz nada. Mas eu fui doida. Eu me matriculei na Cristina Cairo e fui tratar o mental e me curei. Mas eu não queria passar por quimioterapia por causa do meu pai e do meu irmão. A morte do meu irmão me traumatizou. Mas eu estava totalmente responsável pelo meu corpo e não falei para ninguém. E deu certo, poderia ter dado errado, né? Poderia ter dado. Tanto que mudou para angiolipoma. Aí falaram que o Fleury tinha errado. Imagina que o Fleury vai errar num exame. Não. Virou angiolipoma. E hoje eu tenho me desfeito desses nódulos. Então eu tinha nódulos grandes na tireoide que não existe mais. Aí eu acredito que o processo foi realmente curado no emocional que reverberou no físico. Porque aquele nódulo estava lá. Existia, né? Existia. Então, é possível, mas agora, quando, que nem no caso do meu filho, o negócio já estava incomodando. Somente uma cirurgia poderia resolver. É claro que a gente precisa olhar o emocional, o que criou aquilo ali. Aqui, região da fala. E ele fala muito. Ele deixa, às vezes, a gente até tonto de tanto que ele fala. E ele conta muita piada. E é o Você me disse a idade dele, mas... 8. Nossa. 8 anos. Ele tá na energia do pai já. Muito jovem. É. Então, também entender o que é que tá ali, né?
Tá engasgado. E esse menino, ele é um milagre de Deus. Eu quase perdi ele. Eu morei no Einstein do Morumbi 4 meses com esse menino, que ele teve um bronquiolite. Então, eu já falo que ele é um milagre. E ele já é cristal arco-íris, né? Que são essas crianças que vêm agora. Já é uma outra história, já é uma... E é engraçado que são 3 crianças e os outros 2 irmãozinhos dele têm autismo. Os 2. E aí, o mais velho um dia falou, mãe, que ele estava com problema de escrita, porque o autista não consegue escrever com a letra cursiva. E ele falou, mãe, do planeta que eu venho, é assim. Eu penso, escreve. Eu não preciso perder tempo escrevendo igual aqui. Aí você vai questionar o quê? Não tem o que questionar. Aí eu conversei com ele, me descreve esse seu planeta. Pelo que eu entendi, é Sírius. Aí um dia eu sentei com ele, que nós temos uma casa em Brotas, e o céu lá é exuberante. E aí eu apontei para as 3 Marias, eu falei, você vem dali, né? Porque a Sírius fica ali. Aí ele achando graça nisso tudo. Aí às vezes eu brinco com eles, vamos ver disco voador? Porque aparece, eu vejo. Em São Paulo, nesse céu eu vejo. Se você parar para olhar às 7 da noite, às 9, às 23 e à 1 da manhã você vê. Mas, não é um avião, não. Depende. O negócio parou ali, ficou parado, e dali de repente foi. Não, não é avião. E no céu de São Paulo eu vejo. As suas crianças têm o aspecto autista em um nível mais suave, um nível mais profundo? O de 11 tem o grau 1 e a pequenininha é o 2. Tá. Vida normal, você sabe, né? Vida normal, a gente faz as terapias, Vida a normal. gente cuida. Ela tem algumas ausências dela. Quando ela se fecha no mundo dela, não quer falar com ninguém. Eu respeito. Ai, nisso acho que eu sou meio autista às vezes. Né? Que tem hora que De eu não vez em quero quando eles também. têm, eles não querem nada. Eles querem ali. É. E ela fica quieta ali no canto dela. É tão bom, né? E Quando a gente aquele pode. balançar deles, eu acredito que é para eles terem sintonia com alguma energia estelar. Eu sinto isso. Você sabe que tem uma pesquisa hoje que diz que praticamente 99% das pessoas têm algum nível do aspecto autista. Eu acho que eu tenho É. e devo ter passado para eles, porque eu tinha dificuldades na infância que eu vejo neles. Que hoje é meio que sou PhD naquilo tudo. Eu desenvolvi capacidades. E só quem tem QI alto, porque o autismo tem QI alto. A minha filha tem QI, ela tem 5 anos, ela tem um QI 105. Pois é. Para essa idade. Quando ela chegar com a minha idade, ela vai ter o quê? 130, por aí? Pode se tornar grandes cientistas, grandes Sim, músicos. eu, grandes por tantas exemplo, coisas. ninguém me dá troco errado. E a pessoa fala, como que você faz? Eu faço cálculo de cabeça, não tem essa. E uma das brigas do meu filho com a escola, que ele fez a prova, e ele não pôs como ele fazia a conta, mas pôs o resultado. Daí acharam que ele era calculadora. Eu falei, não, põe ele na lousa para ele fazer. Aí ele falou, não, mãe, eu somo primeiro os 1000, depois as centenas, e por último as unidades, e daí eu vou somando. Básico. Eu não preciso da calculadora, né? E aí é aquela coisa, né? A gente tem que lutar pelos direitos que eles têm. É interessante, eu passei por um constrangimento no domingo, porque a sociedade não está preparada para viver com diferenças. Ah, sim. Eu fui almoçar com eles, eu trabalhei sábado e domingo, eu falei, não, na segunda-feira, eu falei, não, hoje eu não vou trabalhar, vou levar vocês que eles queriam ver o Papai Noel. E cheguei no shopping, tava lotado. E tinha umas mesas para autismo, mas eu não ia questionar, mas eu dava para perceber que a pessoa não tinha, mas eu falei, deixa pra lá. Falei, vamos num restaurante. Chegamos num restaurante, e aí eles já nos conheciam, eles nos direcionaram. E teve um casal que ficou incomodado de eu chegar e direcionar. E aí eles sentaram numa mesa ao lado. Aí eles começaram a pedir para mudar de mesa, porque o cara falou, eu não gosto de criança.
Ainda mais criança que não é normal. Não tô ouvindo Eu isso. ouvi isso. Eu não tô ouvindo isso. Eu ouvi isso. E eu tava com a carteirinha de autismo deles na mão. Eu peguei e falei, não. Eu falei, mas eu como psicanalista, eu não vou sair do prumo. Aí eu esperei eles saírem da mesa e eu fiz um vídeo. Mas também não os filmei. Só que eu achei aquilo o restaurante maravilhoso. Não tem culpa. Mandaram até algumas coisas lá, cortesias pra gente. Mandaram até uns negocinhos para as crianças entreter. Mas a gente ainda vive numa sociedade que faz isso, Ivan. Eu não consigo entender. Casal jovem que pode ter filho autista. Não. Autista, síndrome de Down. Tudo. E tantas outras questões, tantas outras síndromes. Eu não consigo entender a maldade. A pessoa falou, eu não gosto de criança, ainda mais criança que não é normal. Eu não consigo entender. Eu acho que eu vivo num mundo meio colorido demais. Eu também. Sabe? O meu público, eu só atendo isso. adulto. Mas o meu público forte, por exemplo, é LGBT. Eu amo. Eu amo. Eu falo que minha alma é purpurina. Porque eu não consigo eles. ver esse tipo de maldade. Eu também não gosto dessas coisas. Eu não consigo entender, né? Eu tenho uma ligação muito forte com os anjos. E eu transito nessa energia deles. Eu trabalho muito com Miguel. Sabe? Sou apaixonada por Miguel. Então quando eu escuto uma história dessa, eu tenho uma empatia por essas criaturas, porque o que elas estão criando em questão de sofrimento para elas, sim, porque de contrato de dor. Isso que eu ia te dizer, nós estamos vivendo um momento de ascensionamento, porque desde 2010 a gente começou uma era de aquário. E aí, Ivan, o que acontece? Nós temos que agora evoluir. E evoluir no amor que foi nos ensinado há 2000 anos atrás, o amor de Cristo. O amor básico, né? Que é aquele amor que eu olho para o meu semelhante e amo ele. Eu não quero saber se ele é gay, se ele é negro, qualquer outra coisa. Para mim isso não tem diferença. Claro. Eu amo ser humano. Exatamente. Eu amo ser humano. Eu pego alguns casos clínicos de gays, que eu atendo muito, de umas coisas que eles passaram na infância, que é abominável. É abominável, né? A pessoa querer forçar alguém a ser alguma coisa para atender as necessidades deles. Sim. E não é assim. Quando chega no meu consultório, né, e o pai fala assim para mim, eu não sei que dia que meu filho decidiu ser gay. Eu falo, que dia que você decidiu ser hétero? Aí ele fala assim pra mim, eu nasci hétero. Eu falo assim, bom, então seu filho nasceu gay. Sim, então não tá tem como. Tudo certo. Não tem um dia que, né? Então, geralmente eu trato os pais, porque os filhos não têm problema com isso, né? Não, eu tratava, eles né? Hoje eu trato muito menos. Hoje é muito menos. Mas como eu trato muitos traumas, né, que eu vou utilizar, eu gosto muito de fazer no tratamento, de usar muito hipnose. Eu uso muito hipnose. E aí eu faço a constelação nas memórias traumáticas. E ali a gente faz a reprogramação com a PNL. Se tem apometria, que a gente fala que são sentimentos enraizados, a gente desprograma. E dá um resultado, Ivan. A gente estava falando em polêmicas, né? Vamos falar de polêmica. Vamos deixar só essa mensagem. Gente, ninguém escolhe ser maltratado a vida inteira. Não. Ninguém acorda um dia e fala assim, olha, eu quero ser tratado diferente na escola, eu quero ser maltratado pelos meus primos, pelos meus tios, não, pelo mundo, eu vou ser olhado, atravessado a vida inteira, eu quero isso para minha vida. Não. Eu quero ser morto só por isso, porque geralmente muitos morrem só por serem quem são. Então, isso gente, é ninguém escolhe. E ninguém escolhe isso, né? E você não precisa... É muito difícil ser gay, né? Você já pensou? Você não precisa... deve ser muito complicado. Eu digo para as pessoas, eu falo, você não precisa gostar. Só respeite. Conviva. Porque assim, aí vamos com Freud explica de novo. Eu, por exemplo, eu não gosto de sopa de arroz, então eu não como. Não como. Né? E não me incomodo com quem come. Sabe, não me incomodo com quem come, então eu não gosto de sopa de arroz, eu não como. Né? Mas então, quem fica come... a dica, né? Fica o trocadilho para você, né? Porque... Né? Deixa cada um viver a sua vida. Mas quem se incomoda é porque, no fundo,
existe aquela Isso história. é projeção, isso é Freud. Isso é bem complicado. A gente aprende. Porque é aquela história, se te incomoda... A sua sombra ali, ó. Jung e Freud explicam tudo. Agora fomos pra psicanálise, agora lascou tudo. Mas não é verdade? Se te incomoda, começa a observar o que está acontecendo, né? Porque a sua sombra gritando. Tudo que te incomoda no outro é a tua sombra gritando para as suas questões. É por isso que essa juventude hoje está tão bonita, né? Ninguém tá nem para ninguém, cada um cuida da sua vida. Eu também acho. Tá tão bonito, né? Eu acho. Eu tenho um menino de 25 anos. Ele está fazendo faculdade de cinema, está terminando. Trabalha aqui pertinho, por sinal. É, que legal. E ele tá focado nas coisas dele. Para ele não tem essas coisas. Porque não faz diferença. Não faz diferença. A gente ama ser humano. A sua cor, a sua sexualidade, não é? Pra mim não tem diferença nenhuma. Eu amo ser humano. Não é porque a gente não vai sair por aí porque é hétero transando com todo mundo. Não. Né? É a mesma coisa, é a condição do homossexual, seja do bi, seja do que for. Ele não vai sair por aí transando com todo mundo, não é essa a questão. E ninguém é obrigado, né? Então, quando as pessoas entendem que não é uma obrigação, que é simplesmente ele tem a turma dele para lá, vive e deixa viver, não é? Porque tem uma coisa, né? Só ver aqui que diz que a cirurgia acabou e que deu tudo certo. Olha lógico. isso! Olha isso! Você vê como que é uma sintonia? Sintonia perfeita. Ai, os anjos cuidaram dele. Então é isso. É muito importante a gente entender que prosperidade... Você que trabalha com a questão do PNL. Que bom, eu adoro falar de prosperidade. A prosperidade é energia. É energia. E quando você se ocupa de amar as pessoas, a prosperidade vem, não é isso? E outra coisa, quando você trabalha sem pensar no dinheiro, ele vem. Quando você está fazendo o seu propósito de vida, Ivan, o dinheiro vem. Tem gente que... Eu sou escritora, né? Eu não estou preocupada se algum livro vai virar best-seller. Não estou preocupada, eu escrevo o que eu gosto. Uma hora vai. Eu lancei um agora em agosto que está indo muito bem. Mas eu não escrevi ele, por sinal eu trouxe para você um presente. Olha só. É um livro de poesias que cura a alma. O seu tá livro? Aqui. E assim, o meu lançamento é dia 6, você já está convidada para ir lá. Vou. Olha, é um livrinho de bolso. Ai, que delícia. Com várias autoconstelações familiares. Autoconstelação familiar, uma jornada para a cura da alma. Quem escolheu esse livro Tratamento de Bolso, Daniela Pires. Está em todas as livrarias do Brasil. Todas as livrarias do Brasil. É isso aí. Então, só para te falar, esse Uma Jornada para a Cura da Alma foi o Claudinei Prieto que escolheu o título. Que delícia. Ó, depois eu vou autografar. Né? Vai ter que autografar para mim. Com certeza. Que maravilha. Trouxe para você de presente. E assim, eu escrevi esse livro porque as pessoas falavam, Dani, porque eu na hora que eu estou constelando, eu fecho o olho e as frases brotam. Eu tenho uma facilidade. E aí eu formo consteladores. E o pessoal não tem. Falou, Dani, por que você não faz um baralho? E aí eu fui ver o baralho, isso é muito caro. E como eu já escrevi o livro de constelação com linguagem do corpo, falei, vou ver para fazer um livro. Quem revisou esse texto foi Samira Shahini, nossa amiga. Minha amiga, queridíssima. Nossa amiga. E ela falou, Dani, esse teu livro, enquanto eu revisei, eu fui me limpando. Que maravilha. A Samira é minha querida. Ela é maravilhosa. E ela está fazendo todos os meus projetos editoriais, ela que está fazendo. Ela me contou que tentou num projeto lá agora. São vários escritores, né? Da Vibe Mundial. Sim. Então, são pessoas queridas, pessoas que estiveram comigo aqui. Ela faz tudo. E eu estou terminando de escrever um romance para lançar em maio, um romance espiritualista, contando tudo essas coisas, né? Até antes de vir para cá, eu quase não dormi essa noite porque eles ficam do meu lado e eu gosto de escrever de madrugada. E era uma história bonita, contando como que funciona lá na espiritualidade, com as coisas aqui, como que a constelação funciona. E aí eu falava, não, mas a história não pode sair. E daí quando eu vi ali, parece assim que eu falei assim, parece que eu tô vomitando a história, não paro de escrever. Uma semana, eu acho que eu já escrevi 120 páginas. Faltam uns 3 capítulos para terminar.
uma loucura. Tem horas que a gente fala assim, será que eu mereço o Isso é título? psicografado. Será que eu mereço ser o escritor desse livro que parece que ele foi... Eu acho que muita coisa né? Não, tem muita coisa assim, a ficção ali, da maneira que eu escrevi, aquilo eu sinto que é meu mesmo, que eu imaginei aquela história, tudo. Mas a parte espiritual não é minha, não. Você já escreveu sobre você? Sobre mim, num livro roxinho que está sendo reeditado, eu escrevi de uma reencarnação minha, antes dessa. É tão difícil, não é? É muito difícil. Quando eu escrevi esse daqui, que esse aqui é só um boneco, é só... Quando eu escrevi esse livro, eu terminei ele em poucos dias. Mas eu levei 5 anos para finalizá-lo, de fato. Tem essas coisas Porque também. vinha na alma. Vinha da alma isso daqui. É por isso que eu pergunto se você tem essa coisa quando escrever sobre você. Porque é a primeira vez que eu escrevo sobre mim. Primeira vez que eu conto a minha história, né? Ainda, eu acho que ainda... É muito difícil. Não, ainda não. Algumas coisas ali eu vou falar, explicando como que veio essas ideias, né? Porque tem muita coisa de música, que eu gosto muito de música. E até eu faço trabalho de psicografias, e o tio Cornélio Pires, ele é precursor da música Sim. sertaneja do Brasil. Sim. E ele escrevia através do Chico Xavier. E ele coordena uma equipe no trabalho de psicografias, que por sinal ocorre a quinzenal. E aí o pessoal precisa entrar no meu Instagram, lá tem os dias que tem a psicografia. E vem muito artista. E eles fazem um trabalho lá na espiritualidade, que é a coisa mais linda, que eles tocam em regiões para poder tirar a pessoa daquelas regiões. Sim. Vale dos Suicidas, tudo. E nesse livro eu falo muito da música. Mas eu não toco piano, eu não canto nada. Mas eu amo a música. Mexe comigo. É uma coisa que mexe muito. Quando eu, por exemplo, eu costumo dizer que não foi fácil para mim aceitar a espiritualidade. Que assunto maravilhoso que você trouxe, porque eu sofri, viu? Eu tinha 3 anos de idade quando começou, eu fui para seminário, eu fiz tudo para fugir do que eu faço hoje. Eu fugi. E eu fui obrigado a passar por uma EQM, que eu não gosto de chamar de EQM, porque eu fui. Eu não quase fui, não, eu fui. Eu fui porque eu vi tudo e tal. Então, eu tenho obrigação de crer, porque eu vivi. Eu tenho muita admiração por quem crê sem ver. E eu creio porque eu vi. Como é que foi para vocês? Que bom que você trouxe. Bom, meu apelido quando criança era Dani Louca. Porque eu conversava sozinha. Pedir licença na rua, né? Tá. Ser médium. E assim, eu nasci numa família de José Herculano Pires e Cornélio Pires, mas eles não seguiam o espiritismo. Muito louco, né? Então eu tomei Gardenal pequena, sem ter a necessidade. Aquele exame eletro, na cabeça eu fiz vários e não dava nada. Normal, né? E foi muito difícil. Eu também lutei contra a minha mediunidade muitos anos. Muitos anos. Também tinha aquela questão de acreditar que o sol que era do outro era o certo. Não acreditava em mim, nos meus guias. Até que eu passei por uma experiência, só que daí foi com o Leonardo, que é esse meu filho, que graças a Deus acabou a cirurgia. O Leonardo quase morreu com 10 dias de vida. Ele teve uma bronquiolite gravíssima. Eu lembro daquela médica, não tinha leito no hospital. E olha que é um dos melhores hospitais do Brasil, Albert Einstein. Não tinha leito. Ele estava numa UTI improvisada. E eu lembro que ele morreu e voltou 4 vezes. Ele teve 4 paradas cardiorrespiratórias. Sim. E ali, aquela médica comemorando, e eu clamei a Dr. Bezerra de Menezes, que eu frequentei muitos anos Perseverança. Toda a minha formação de médium foi feita lá. E tenho uma gratidão pela Casa Perseverança, Dona Guiomar, Alcione. Só que ali eu passei por uma experiência também. Mestre Saint-Germain se aproximou. Ele abriu a minha cabeça e me transformou em cristal arco-íris. Então eu fiquei com uma dor de cabeça, fiz ressonância.
nada dava, nada. 10 dias, Ivan, com uma dor. E aí ele me colocou todos os pontos. Depois dali, a minha mediunidade mudou. Então, hoje, por exemplo, eu incorporo a entidade, eu não preciso ficar rodando, não. Suavemente. E eu incorporo a entidade de esquerda. Às vezes eu estou fazendo um trabalho, eu falo, não, eu preciso de trancar a rua. Quem é ele? No meio ali da constelação. Mas ele que vai ter que tirar. Esse conteúdo é de origem espiritual, não é de origem 100% sistêmica. Eu dou passagem, a pessoa nem percebe. Ele faz o trabalho dele, aí eu retorno, faço a parte sistêmica e fecho o campo. Você consegue receber seu tranca de forma sutil. Sutil. A Padilha também, que são meus dois... é o casal, né, diferente. Sutil. E Saint Germain, isso acontece semanalmente. O pessoal lá que me segue, né? A gente faz um encontro. Sim. A pandemia proporcionou tudo isso, porque eu faço tudo isso online. Eu trabalhei com TI muitos anos. Então eu acho que TI me preparou para isso. Nós vamos entrar no assunto de constelação familiar. Vamos. Porque eu acho constelação extremamente complicado. Tem que ter muita responsabilidade para fazer. Como é que eu vou colocar isso de uma forma mais doce? Né? Às vezes chegam para mim e falam assim, eu gostaria tanto de fazer o que você faz. Qual é o caminho? Eu falo, bom, o que eu faço, eu levei 57 anos. Cada um tem que ter a sua jornada. Então esse é o meu caminho, essa é a minha jornada. Então não queiram as coisas como se fosse uma bolinha mágica. Não dá para fazer um curso de final de semana e sair constelando ninguém. Não, pelo amor de Deus. Né? Então, pelo amor de Deus. Eu acho Tanto que a minha formação é de 1 ano. Se a pessoa quiser ser constelador comigo, ele vai ficar 1 ano comigo. E não só isso, né? Não é só esse ano. Você é psicanalista. Sim. Você tem uma formação. Então, me diz uma coisa. O que é? Porque muita gente que está nos vendo agora nem sabe o que é constelação familiar. Escuta... eu constelei, vai constelar, me constelaram, e não sabe o que é. Fica naquela coisa. Ótimo. Que tem um monte de gente especialista naquilo que não estudou, naquilo que não viu, naquilo que nem experimentou. Fala bem, fala mal, e sem nunca ter nem passado por ela. Defina pra gente o que é a constelação familiar. Eu, evidentemente, sei do que é que se trata, mas para quem não sabe do que é que se trata, né? Sim. Me conta um pouquinho da história. Sim. Você é a primeira consteladora que vem aqui. É mesmo? Que legal. Eu não traria qualquer constelador aqui. Meu amigo, obrigada. Não traria mesmo. Obrigada. Rafael sabe, eu sou enjoado com isso. Não, é porque assim, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Uma vez um colega de rádio falou pra mim, eu não gosto da constelação porque mexe com defunto. Eu falei assim, mexe, mas tem que ter muito... responsabilidade para mexer com o defunto. Porque quando eu abro um campo de uma constelação, isso é importante. Eu até sei quem for, não vou dizer você quem mas foi. Mas você já sabe quem é. Pelo defunto, eu sei. Eu vou abrir, eu não vou abrir o seu problema. Eu vou abrir o problema da tua família. E tem coisas que eu falo, não dá para mexer. Mas eu quero. Tem permissão. Vamos deixar em processo... E depois a gente abre para ver se foi permitido. Claro. Por quê? Porque eu tenho que ter respeito àquelas histórias que vieram antes. Quando eu abro uma constelação, eu vou para senzala. Liberar escravo. Eu fiz um trabalho essa semana sobre isso, por causa do Dia de Consciência Negra. Então, eu vou olhar... Eu não vou olhar para a história dele. Eu tenho um problema financeiro, e aí eu vou ver que ele está pagando uma dívida... de um bisavô dele que deu golpe financeiro e lesou um monte de gente. Então, todos os descendentes são lesados. E para mexer com isso, você tem que mexer com muito respeito a cada uma das histórias. Isso porque cada um também aceitou aquilo na própria vida, né? Exato. E ver o que você pode... tem que aceitar, né? Exato. E ver o que você pode mexer, o que você não pode. Né? Tem coisa que você não pode, você não tem permissão. Mas você pode pôr em processo para depois você reabrir e mexer de novo. E aí é permitido, né? Eu falo que é uma casca da cebola. Sim. As pessoas querem que você resolva a vida delas numa sessão. Isso não existe, né, E não Ivan? só isso, né? E não só isso.
As pessoas têm um nível, às vezes, de exigência com você, que já passou por todas as portas, já bateu em todas as portas, já atazanou a vida de todo mundo. Quando chega para você, aí chega e fala assim, agora você resolve. Aí fica difícil. Não é assim. Então, só explicando, a constelação familiar foi criada pelo Bert Hellinger na Alemanha. Ela é calcada nas 3 leis. Lei da ordem, a gente precisa respeitar quem veio antes. Lei do pertencimento, todos têm que fazer parte. E a lei do equilíbrio, dar e receber. São 3 leis que parecem bobas. São básicas. Mas elas são básicas porque quando eu chego num lugar, depois, quero sentar na frente, eu incomodo quem chegou antes. Eu tenho que ter respeito por quem veio antes. E quando eu reverencio, por exemplo, hoje eu sinto que, graças a Deus, eu estou me tornando uma autoridade em constelação. São 8 anos, né? Mas eu reverencio os meus professores, porque eles vieram antes. Eu não me acho maior do que eles. Pelo contrário, eu me acho menor, porque foram eles que me passaram tudo. É claro que teve alguns que eu estudei que eu não gostei. E eu sempre busquei a constelação junto com a espiritualidade. E aí, eu fui encontrar as pessoas certas. Porque também não foi fácil, Ivan. Não sei que não é. Até encontrar, né? Teve um lugar que eu estudei, Sim. que a pessoa falou que se saísse um conteúdo espiritual, eu tinha que mandar a pessoa para um centro espírita. Eu falei, não, mas se a pessoa me procurou, eu tenho que resolver. E eu já trabalhava com a Grande Fraternidade Branca. E aí na constelação ali, tava tudo coisa, eu falei, posso fazer um movimento? Na aula. Puxei Miguel, fiz um movimento e liberou. Ela falou, mas não é aconselhável fazer isso que você fez. Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas eu vou trabalhar assim. Porque se a pessoa me procura, eu tenho que resolver tudo. Eu penso assim. Aquela história, né? O médico, antigamente, ele quando ia consultar um paciente em casa, ele levava soníferos, ele levava analgésicos, ele levava tudo. Levava o estetoscópio, levava não sei o quê, levava não sei o quê, não sei o quê. Ele abria a maletinha e usava o que precisava. Então, acho que nós temos a nossa maletinha, né? Sim. E a gente vai adquirindo conhecimento durante a vida. E economizar a terapia. Né? Se eu estou fazendo um tratamento de relacionamento e eu sei fazer um divórcio energético com Theta Healing, eu abro no meio da constelação e faço. Eu vou ficar economizando terapia, não adianta. não. É aquela pessoa que chega no meu consultório, por exemplo, e eu sinto que ela está precisando de um floral de bar. Qual é o problema? Eu sou terapeuta bar também, entre outras coisas. O que me custa prescrever ali um floral de bar? Eu faço isso, eu ponho tudo junto. O que me custa? Falar, olha, adquira um cristal, tal forma. O que me custa acrescentar aquilo, acrescentar um chá, Esse acrescentar é o alguma diferencial. coisa? Eu também sou fitoterapeuta não médico, sou homeopata não médico. O que é que me impede de ajudar aquela pessoa? O que é que me impede? Né? Eu acho que isso é incrível, né? O que você está trazendo, que não dá, a gente não precisa ser uma coisa, não precisa de rótulo, né? Não. O que a gente precisa fazer, Ivan, é olhar para a alma do ser humano. Tem uma frase do Jung que eu uso muito. Esqueça todas as técnicas. Ao tratar outra alma humana, seja uma alma humana. É isso. Não tem, é exatamente isso. Eu gosto também disso dele. Eu amo essa frase dele. É tratar com amor. Eu estudei transpessoal, né? Então, para mim... ele é demais. Ele é tudo de bom e mais um pouco. Eu trabalho muito na constelação com os arquétipos. Meus bonequinhos são arquetípicos. Porque só na escolha do boneco eu já sei o problema da pessoa. Sim. É muito legal. É o que eu fazia com as crianças ainda na escola, né? A idade escolar ainda. Por isso que eu acho que um conteúdo, um constelador que é psicanalista, que é psicólogo, ele tem um olhar diferenciado de uma pessoa que não tem essa formação, né? Fora a parte clínica, né? Da gente trazer na parte clínica para poder olhar para aquele paciente com um olhar macro, né? Para a dor dele. É amor, né? É amor. É amor. É amor. Eu tô num ponto da vida que, para mim, só tem sentido no amor. Também penso assim. Não tem mais sentido fora do amor. E é um amor que vai curar esse planeta. E o amor que acolhe, né? E é um amor que acolhe. O amor que acolhe. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em acolher hoje? O que está acontecendo? E
sendo que todos precisam ser acolhidos sem ser triste, né, acolhidos. Ivan? A gente está vendo uma guerra de ego, né? As pessoas querem ser maior que as outras e não há uma necessidade. Somos todos iguais. Porque a gente está saindo de uma era de quem tem que era importante para uma era que é a era do saber, e isso já acontece hoje. E do desapego, né? E do desapego. Então, nessa era, na era de Aquário, é quem é, não é quem tem. E o que acontece? Quem é, acaba tendo. Porque você vê as empresas mais ricas do mundo hoje, que no passado, que produto vem? Google. Vende o quê? Informação. Vende o saber. Quando a gente era criança, não era o pai dos burros, não era o Aurélio. Sim. Hoje é o Google. Aliás, é um prolongamento do cérebro, né? Exatamente. Esses meninos hoje, o cérebro deles o 90% é no computador, né? Se ficar sem o celular, tá lascado, né? Porque não tem nem me fala, os meus pequenos lá é danado isso. Mas eu também tenho uma boa parte do meu cérebro tá no celular agora. A mesma coisa. Mas assim... Só tá faltando acoplar, né? Então, mas isso a gente precisa tomar cuidado para não perder essa espontaneidade, o abraço. Por exemplo, a pandemia foi muito benéfica com essa questão do online. Por exemplo, eu acredito que com você também. Eu atendo gente do Japão, Portugal, atendo o mundo inteiro. Eu também. E faço tratamento espiritual. Tem um pessoal que é presencial e um pessoal que é online. E recebe do mesmo jeito, porque energia quântica recebe do mesmo jeito. Independe. Eu coloco o nome da pessoa que eu atendo ela lá no Japão. Isso. E a pessoa fica muito feliz com isso. Então, hoje em dia, eu sinto que a tecnologia veio para ajudar nesse sentido. É claro que muito se perdeu, tem muita gente que está chipada, e a gente sabe, que não fala coisa com coisa, né? Que a gente já sabe. Aí, com a apometria, a gente tem que tirar esses capacetes. Eu falo que é um tampão, uma viseira, um capacete que não conecta com o eu sou dela. Não tem eu superior. E nós estamos numa geração... Por que fala, é muito interessante, na Grande Fraternidade Branca, você vai falar, eu sou 3 vezes ou I am. Eu me conecto com o meu eu sou. Sim. Então, quem que é importante na Era de Aquário? O meu eu sou. O que eu sou? O que eu sou? Era de Aquário, né? Eu sou o que se chama de... Você é de que ano? Eu sou de 73. 73. A minha geração, ela é chamada Filhos do Arco-Íris. Porque nós somos... Porque os nossos pais eram os filhos das flores, os hippies, né? Eu sou filho dos hippies, na verdade. Eu escrevi isso no livro roxo que vai ser reeditado. Na Mística eu vou lançar um roxinho e um de constelação com linguagem do corpo. Eu faço questão de te dar de presente de Natal. Que lindo. Eu vou ficar muito grato. Você vai estar lá na Mística e Fé? Então, eu tô com uma correria que eu não sei o que vai ser, né? Mas... Você vai palestrar, né? Não sei, esse ano não sei. Todo ano eu palestro, esse ano eu não sei. Porque esse ano aqui eu tô precisando... finalizar algumas coisas, lançamento de livro. É uma loucura. O estúdio novo do podcast, tá meio difícil. Mas no final eu acabo Sim. Palestrando alguma coisa. Todo ano eu tô lá. No roxo eu conto tudo isso. Porque é o seguinte, essa questão do arco-íris, que coisa boa que você trouxe. Que tem a ver com a Grande Fraternidade Branca. Que tem a ver com os raios cósmicos. Que foi o que eles fizeram. Eles abriram a minha cabeça lá no hospital e botaram. Então, por exemplo, se eu me conectar aqui, eu me conecto com San Germain. Sim. Com o raio violeta. Mas aí o que acontece? E nós viemos para romper, a minha geração veio para romper essa questão da era de peixes para a era de Aquário. Sim, nós viemos para isso. Então é aquela geração que faz a interseção dos dois mundos. Porque a era de peixes, a gente vê muitas pessoas mergulhadas ainda, que era da dor, né? Da dor, do próprio Cristo, de você ter Cristo, né? Da crucificação, da crucificação, tudo. Tanto que Cristo, ele passou, né, o planeta para
Mestre Saint-Germain não foi só para ele, porque foram vários, né? Tem Elohims, tem arcanjos, é uma coisa incrível, é a coisa mais linda do mundo isso tudo que está acontecendo. E nós, antes de nascermos, que isso começou, é que eu quero lembrar mais ou menos que foi psicografado no livro, né? Eu quero lembrar, eu acho que começou em 1960, o pessoal que nasceu a partir de 60 já recebia esses raios lá em cima, preparando para reencarnar. E foi mais ou menos até 78, e daí foi mudando, né? E quando eles me fizeram essa conversão para virar cristal e arco-íris, é exatamente essa mediunidade que as crianças são hoje. Elas estão aqui, de repente elas falam uma coisa e voltam. E é assim mesmo. E por quê? Porque os pais precisam entender esses seus filhos. E está tendo muita conversão para cristal e arco-íris, para que os pais entendam os seus filhos. Porque essas crianças, elas vieram para mudar isso aqui. Tá sendo, não está sendo permitido muita gente reencarnar, porque precisa mudar a densidade. E o tempo já não é suficiente mais, né? E uma das coisas que vai acontecer, a gente já sabe, que são muitos desencarnes em massa. Já começou a partir de 2017, vai dar uma intensificada a partir do ano que vem, 2025 até 28, e até dia 1º de setembro de 2045, porque essa data, porque faz 100 anos da coisa horrorosa que foi a Segunda Guerra Mundial. E vai mudar. Até 2045 vai mudar. Só vão ficar aqui as pessoas que queiram vivendo esse amor. E as terapias estão surgindo. Canalizadores de terapia como nós, porque que nem você canalizou esse material maravilhoso. E a gente canaliza mesmo, porque a minha constelação é diferente. Sim. Ela não é 100% Hellinger. Ela tem conteúdo de Hellinger? Tem. Mas se eu tiver que usar um recurso de um preto velho ali na hora, eu vou usar. Mas tem que ser universalista, gente. Olha, eu nunca admiti na minha vida rótulo de nada. Nem eu. Não vem me rotular. Não, né? Eu vou usar todos os recursos que eu tenho direito. Hoje eu uso o termo terapeuta quântico, né? Faço cirurgias energéticas, faço. Muitos chamam de cirurgias espirituais. Eu chamo de energética. Por quê? Porque eu não sei se quem está me ajudando é um espírito ou se quem está me ajudando é um extraterrestre. Ai, que coisa boa que você trouxe a questão dos extraterrestres. Que hora que você faz a diferença? Né? Por exemplo, teve uns dias atrás, um menino estava com uma dor nos joelhos, não sei onde, né? Eu falei aqui, me dá aqui o seu pé. Peguei no pé, ele não sabe até hoje, vai estar sabendo agora. Eu operei os 2 joelhos dele. Aí eu dei um remedinho para ele passar a dor na hora. Eu tenho certeza que as pernas dele melhoraram por muito tempo. Não foi, Rafael? Tá? Refazendo. E você precisa fazer essa cirurgia com uma miscelânea, com 1000 orações, com 1000 não sei o quê, 1000 luzes coloridas. Não precisa. Mudou não tudo. Precisa, a coisa mudou. Tudo. Então a gente faz nem conta. Olha aí, ó. Ele tá sabendo agora. Ele tá sabendo agora. Olha, tem quanto isso, Rafael? Uns 3 meses? Uns 3 meses. Tá sabendo agora. Então, pra quê? Eu tô usando o recurso ali, eu nem vou perguntar. Se eu precisar usar apometria, uso um monte de pirâmide ali dentro, puxo a energia dos arturianos, ninguém precisa saber. As pessoas precisam parar com isso, porque o preto velho pode ser uma entidade de outro plano. E é de uma sabedoria. E ele pode ser de outro plano, ele não precisa ser. Por que tem que ser o preto velho? Está muito ligado ao escravo que envelheceu, ao reprodutor, né, daquela senzala, né, que chamava de pai João, pai não sei o quê, porque era o reprodutor daquela senzala. Mas nós ainda estamos falando nisso ainda, quando pode ser simplesmente uma energia maravilhosa. E eles Vamos ampliar, não é? Você sabe que eu tenho um Exu? Sim. Que em outra vida ele foi um César. E quando eu fui em Roma, ele me deixava louca, falando italiano na minha orelha, e falando, vamos lá que eu quero te mostrar onde está o meu túmulo. Sim. Ele foi um César. E ele quis, para evoluir, vir num Exu. Para evoluir.
Mas ele foi imperador romano. Aliás, Exu é luz, né? É luz. As pessoas precisam entender isso. Ai, eu acho muito bom, porque eles assemelham, falam que Exu é o diabo, algumas religiões. Não. São soldados da luz que vão em regiões que nenhum outro espírito consegue ir. Eles vão lá para brigar, para trazer, eles vão lá para brigar. Então, por exemplo, quando eu termino uma constelação, tem os ancestrais, mexeu numa história. Então, por exemplo, teve uma história que ninguém naquela família conseguia um casamento. Lá atrás tinha uma história de uma bisavó que matou a outra e ficou com o marido. Aquelas coisas, né? A gente foi botar ordem naquilo. Terminou a constelação, quem vai lá trabalhar esse povo não sou eu. Eu falo, eu entreguei para o espiritual maior. O espiritual maior vai os Exu, as pombageiras, vão tudo lá para resolver isso aí. E vão levar para a colônia. E vão entregar para espíritos que não conseguem descer. Por quê? O umbral está aqui em cima, que é um ímã. Para você subir, você vai ter que passar por ele. Então, se você não tiver com sentimentos, não tiver por amor ao próximo, você para no umbral, você não sobe. Aqui embaixo tem outras regiões, né? Como Jesus dizia, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu tenho algumas questões com isso, pelo amor de Deus, né? Porque eu creio num amor extremo, né? E você sabe uma coisa que Deus não pode deixar de ser? Porque Deus tem uma coisa que Ele não pode. O que Deus não pode? Não pode deixar de ser amor. Não pode deixar de ser Deus. Não pode. Né? Então tudo aquilo que foge do amor, para mim, não é Deus. Não. Tudo aquilo que falar que Deus vai castigar, que Deus vai pesar a mão. Isso não existe. Temer a Deus sobre todas as coisas. Isso não existe. Não. Não tem que temer a Deus. Então, eu tenho que amá-lo. Então, às vezes, esses dias quase fui crucificado, porque eu coloquei... Eu trabalhava num podcast, eu trabalhei lá com os meninos do Planeta Podcast, e lá tinha o Farol. Um projeto que eu trabalhei por muito tempo, inclusive um beijão para eles, que foi um trabalho incrível que eu fiz lá no Planeta, eu gosto muito deles. E eles fizeram um corte e repostaram o corte esses dias, quase que me crucificaram. Porque eu dizia o seguinte, gente, se vocês não pararem com esse ódio, se vocês não aprenderem sobre amor e não praticar o amor, vai vir um irmão mais velho aqui e vai falar assim, ei, acabou. Mas é isso, crianças mal criadas, acabou. Acabou. E aí você não nasce aqui, você vai para outros planetas. Quase que eu fui crucificado. Mas isso é... Mas quem falou para você que Jesus trouxe amor? Jesus trouxe a mão pesada de Deus. Eu falei, o seu Jesus, né, querida? Né? Ninguém é dono de verdade, a sua verdade é essa? Ok. Não. Mas para mim não combina, porque Deus não pode deixar de ser amor. O que acontece é o seguinte, é interessante esse assunto, porque é o seguinte... Nós estamos vivendo um momento de umas intolerâncias que é um absurdo. Em pleno século XXI, pessoas... Terminando o primeiro quarto, hein? A pessoa mandar o filho que mora aqui no Brasil para ir lá para Israel para matar outros filhos de outras pessoas. Ou mandar para a Palestina também para matar israelita. Para matar, é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. A guerra é guerra. É a mesma coisa. E o bom é que ela se acabe, né? Que ela se acabe. Gente, nós já tivemos o horror da Segunda Guerra Mundial, que foi a coisa mais horrível. E eu nasci nessa vida com traumas daquilo. Eu poder expurgar aquilo, porque a minha morte foi muito violenta na outra vida. Foi uma criança judia que morri de uma maneira horrorosa. E aí eu nasço numa família de origem alemã. Para dizer o quê? Acaba, isso não tem... E era a vozinha que eu era mais apaixonada. Eu era muito ligada a essa vozinha. Eles são ali da região, eu fui nesse lugar, é lindo, lindo. É a região da Floresta Negra. Sim, que logo na Floresta Negra, né? Sei. Une quase 5 países ali, que a gente tem a França, a Alemanha, a Suíça, e é um lugar Áustria... místico esse lugar. A Áustria e a Itália. Eu fui em tudo isso aí lá. Coisa mais linda do mundo. Eu me apaixonei ali. O que a gente deixa muito claro é o seguinte, inclusive eu trarei aqui em breve, eu trarei um rabino. Isso é ótimo. Né? Eu trarei também um sheik. Eu acho ótimo. Do Islã. Por quê? Porque é somente o amor. Porque o que eu acredito é o seguinte, o que eu conheço de judeu é amor.
Eu também. O que eu conheço de árabe, É muçulmano, amor. é amor. Eu sou apaixonado pelos muçulmanos que eu conheço também. aqui no Brasil, Eu alguns que eu também. conheci fora. E ali não tem ódio, ali não tem nada. E temos uma pessoa em comum que a gente ama muito, que é a Que a Samira. Mira que é muçulmana, que eu sou apaixonado. Samira. Então é o seguinte, gente. E eu tenho muitos amigos judeus também. Então é o seguinte, toda guerra é triste, Muito triste. toda guerra começa por causa de meia dúzia de pessoas trevosas, Sim. pessoas pesadas, Porque o que aconteceu com a tensas, Segunda né? Guerra... E vai envolver os inocentes, não tem nada a ver Sim. com isso. O que aconteceu com a Tá morrendo Segunda inocente Guerra... dos dois lados, é muito triste isso. Com os judeus foi uma coisa assim horrenda. Foi. Horrenda. E bom, eu tenho memórias disso. Era engraçado que quando eu era pequena, eu ouvia barulho de polícia, eu passava mal. E outro barulho que até hoje eu não gosto muito de ouvir alguém falando em alemão, falando, gritando, aquilo. E barulho de avião passando. E olha que eu moro perto de Congonhas. Não gosto muito de barulho de avião passando. Essas coisas me dá uma disparada. Porque o avião passava e jogava bomba. Mas se você pensa nesse sentido, eu, por exemplo, a minha primeira reminiscência de vidas passadas, quando eu nem sabia o que era isso, eu fui torturado dentro de um palácio na Inglaterra por aqueles soldados que na época usavam já aqueles chapéus enormes, né? Que hoje é uma coisa da Guarda Real, é outra história, mas eu fui torturado. E eu vi isso. Eu fui um rei da Inglaterra, que não foi legal. E eu vi isso. Meu olho aqui chorando. E eu vi isso, né? Eu era uma criança e eu cheguei e perguntei pra minha avó, eu falei, nona, olha, era assim, o chapéu dele era assim, não sei o quê. Ela falou assim, não, meu filho, isso não é nada não. Mas ela sabia, minha avó era europeia, ela sabia exatamente o que eu estava falando. Alguns anos depois, morando na Itália, né, já como noviço, né, e eu fui, não sei o que eu fui fazer na Inglaterra, e nós entramos no palácio, fizemos um passeio no palácio. E quando eu entrei no palácio, eu vi o lugar, e eu entrei no lugar que eu fui torturado. Eu não consigo... Eu preciso ir para a Inglaterra, eu entrei exorcizar. no lugar que eu fui torturado. Não então sei se é o consigo. seguinte, a Alemanha foi terrível, mas a Itália não foi melhor nessa época. A Inglaterra também. A Espanha não foi melhor nessa época. A Inglaterra... Gente... A Bélgica foi terrível no período de colonização. Não, então é isso. Nós tivemos um período de mais ou menos 900 até 1700 de inércia. As pessoas não tinham higiene. As pessoas morriam com 20 anos, com aparência de 50, de 80 hoje, porque não se tinha higiene, os dentes tudo podre. Aquelas armaduras, as pessoas defecavam ali dentro. É uma coisa... Eles fantasiam a Idade Média, é uma coisa horrorosa, né? Sobretudo a alta Idade Média. E aí, eu até lá acho que foi na Itália... Teve uma pessoa falando que o negócio do buquê, eles estavam no Vaticano, que foi criado, que era para apaziguar o fedor da noiva pro noivo. É só ler o Perfume, né? Aquele livro, o Perfume fala que a rainha de França fedia uma cabra, né? Então você imagina. O que foi, Rafa? Os vestidos grandes também, aquele vestidão, era pra tampar o cheiro da... O cheiro ruim também. Mas a hora que levantava aquele vestido pra subir na carruagem, meu cavalo pra Deus! E a gente viveu tudo isso, olha que coisa. Né? Então, o período renascentista, que é um período muito bonito da parte da arte, né? É uma coisa apaixonante. Eu fui em todos esses museus lá, é uma paixão aquilo tudo, né? É uma emoção. E essa é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, porque eu tenho uma certa resistência com odores. Eu também, eu gosto de coisas perfumadas. Eu tenho, assim, uma certa... O metrô de Paris tem um cheirinho meio ruim. O francês ainda não continua. Por isso que os melhores perfumes são de lá. Os melhores perfumes, né? Porque o perfume, né, tampa tudo. Os alemães tomam banho de lencinho também. Também. Mas são bem higiênicos. Minha avó tomava 2, 3 banhos por dia. Não, a minha nona tomava banho de perfume. Ela limpava o cabelo com álcool, o couro cabeludo com álcool. Ela cheirava rosas.
Mas banho, a maior parte era no álcool. Então, tinha um avô que ele falava assim, que não gostava de tomar banho para não gastar a pele. Gastar a pérola. Gastar a pele. Eu imagino a pérola como é que ficava. É uma maravilha. Ele fingia, daí eu abria o chuveiro, passava só aqui, daí aqui vinha aquele cheiro, aí meu pai e minha mãe tinham que dar banho nele. Porque a água quente, quando cai na sujeira, aí a coisa complica. É complica. Porque a gente entende que a higiene faz parte da espiritualidade, né? E a evolução. Nossa! Por exemplo, um ambiente sujo atrai o quê? Que tipo de espírito que atrai? Espíritos que sejam na mesma frequência. Não, eu não quero essas frequências, não. Quando nós falávamos sobre a questão da constelação familiar, o que foi mais complicado para você nesses anos todos? Ai, que ótimo. Então, eu fiz vários cursos de constelação, né? Eu fiz... a primeira formação que eu fiz não tinha esse conteúdo espiritual. Aí depois eu fui fazendo outros cursos, até eu fiz, que eram as novas constelações. Porque Hellinger, ele era padre, no final ele tinha despertado para espiritualidade. E tem um livro dele chamado A Cura, que ele fala disso tudo. E é um dos últimos livros dele, foi publicado em 2017, ele faleceu em 2019. Ele quase não conseguiu desempenhar isso. Então, tem muita gente que é ortodoxo nas obras de Hellinger de 1970, quando começou tudo. E ele mudou. Por exemplo, uma das coisas que... Graças a Deus mudou, a gente tem que mudar, né? Ele era contra perdão. Eu tenho uma psicografia, depois eu te passo, que não tem isso. É porque, para ele, eu vou falar, minha avó... Perdão? Tem algumas frases que ele fala contra o perdão. Só que a constelação é uma técnica que promove perdão. Ele fala que perdão é repassar para outro, não sei o quê. Depois eu te mando o texto. Mas, na verdade, a constelação, ela promove perdão. Mas eu entendi o que é. Aquele perdão, tem dois tipos de perdão. Eu vou te sacanear e você me perdoa, eu vou lá e continuo te sacaneando. E tem o perdão que a constelação faz. Eu sinto muito pelo que te fiz. Eu me arrependo, não vou fazer mais. Peço que você, por favor, me libere dessa culpa. É esse perdão. Esse é o verdadeiro. Mas o livro que eu estou lançando fala exatamente sobre perdão. É entre o perdão e o despertar. Porque o perdão... Porque perdão é outra limpa coisa. Tudo. O perdão é outra coisa. O perdão é eu tirar. Se você põe uma faca no meu peito, eu tiro essa faca do meu peito. Eu não sou obrigada a te carregar para as minhas coisas. Você pega a tua faca, leva pra você quiser. Isso é problema seu. Problema seu. Eu me libertei de você. Não é sobre te libertar, é me libertar de você. E se você não tem consciência, eu não tenho culpa. Só que uma hora você vai encontrar alguém que vai te tchum-tchum na testa. Porque esse ano, Ivan, foi um ano muito difícil para mim, porque foi um ano de crescimento profissional e algumas pessoas que eu tive que encerrar a parceria, porque não tinham o mesmo despertar da magia negra. Eu comecei o ano com um casal de Exu e Pombagira e termino com 8 de cada lado. Aí você já vê como que tá. Tá uma festa. Tá uma festa, protegida. Tá uma festa. Porque eu não posso parar, porque eu tenho uma missão para cumprir. Eu não posso parar por causa de bobagem. Se a pessoa se incomoda porque eu escrevo 2 livros no ano, o problema é dela. Eu tô num poder de escrita muito boa que eu tenho que aproveitar. Claro. Eu tenho uma missão com a espiritualidade de publicar 100 livros viva e deixar alguns para ser publicado depois de morto. Então eu posso perder tempo com bobagem? Vocês nem veem não, viu? Plano espiritual. Eu vou deixar assim, mais uma meia dúzia, vocês não me enchem não, hein? Não me vem depois que eu for embora, me atazanar que eu não vou escrever mais nada. Quando eu for embora, vocês me deixam, viu? Não, eles vêm... Por exemplo, eu não consegui parar essa semana. Que eu quero terminar, aí eu vou dar uma semana, depois eu vou ler para organizar, e aí eu já taco na mão da Samira e ela faz tudo lá. Quando eu for embora, eu vou para a energia de Afrodite, de Eros. Oi, que coisa boa, hein? Eu quero uma outra coisa para minha vida, não quero saber de problema não, hein? Não, eu também não, eu também quero limpar. Mas tem gente que não se... A pessoa se incomoda com o sucesso do outro. Eu penso assim, tem lugar para todos nós, Ivan. Todos nós somos especiais. Você faz um trabalho seu que é único, eu faço um trabalho meu que é único, e a gente não concorda. Não.
Porque não existe. A gente soma. Nós estamos numa era de aquário. Você falou tudo, nós estamos somando. Somando aí. E tem cliente para todo mundo. E o cliente que quer passar com a pessoa, que a pessoa, na época, fez uns cursos de constelação, ela quis concorrer comigo. Só que eu comecei antes. Eu hoje, eu digo o seguinte... Concorrência não pode existir. Eu tenho mais do que eu dou conta de atender. Eu também. Eu Então, acho que, às vezes, você precisa formar uma equipe para te ajudar. Né? O Rafael olha pra minha cara, né, Rafa? Fala assim, você vai dar conta hoje? Eu falo, vou. Eu também a mesma coisa. Porque tem essas coisa. pessoas que precisam de mim e eu preciso delas, porque é uma troca. É uma troca. Né? Então, elas precisam de uma energia e eu estou na frente agora para dar essa energia. Então, eu estou aqui. E outra né? coisa, às vezes a pessoa está presa numa situação há anos e você tem como ajudar. Você vai ficar guardando isso? Não, vou ajudar. Lógico. Tem alguns colegas que querem fazer que a pessoa fique escravo dele. Eu não. Coisa que eu mais gosto é dar alta. Nossa, eu adoro. Eu também. Porque daí a pessoa ficou boa. E ela vai sempre te indicar. Eu passo a pessoa 2, 3 vezes nesse aparelho aqui, no máximo. E na terceira eu falo, pessoal, acabou, viu? Aproveita o que você tem que aproveitar, que agora você tá ótima. Ai, eu amei. Ah, não, mas eu quero vir aqui. Não, não vem não. Posso marcar a consulta pra semana que vem? Eu falei, pra quê? Até te falar, à noite eu vou ter algum sonho, alguma coisa? Então, depende muito do que foi trabalhado em você. Depende muito. Pode sim ter sonhos muito, muito especiais. Ah, isso é maravilhoso. Tá? Sonhos muito especiais. Eu lido muito com essa questão de sonhos. Né? Eu Porque, gosto. até para a própria psicanálise, né? Ah, né? Pela própria psicanálise. Então, muitas pessoas têm sonhos revelatórios, têm sonhos assim, sabe, premonitórios. É uma coisa bem, bem, bem séria. Então, pode sonhar sim. Eu sonho muito que eu vou para outros planetas, mas eu consigo ver a Terra. Eu sei como é que é. E aí depois eu fico admirando ela girando, linda, manda energia. Porque o nosso planeta, ele é lindo, vai. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, o nosso planeta. Então a gente precisa cuidar, não podemos deixar com essas coisas que estão acontecendo. Não pode, porque sobre isso, né, as pessoas imploraram, né? Porque Sim. foi avisado que não podia, foi avisado que o tempo já estava curto, e as pessoas continuaram brincando com Gaia, né? Continuaram arrebentando tudo. Então, as pessoas entendem que quando você ama o planeta, você se ama, né? Quando você se ama, você cuida de você. Porque não é sobre isso? Não é sobre isso? É sobre isso, como eu Ivan. amo, o quanto eu amo, o quanto eu te amo faz com que reflita o quanto eu me amo. Sim. Eu só posso te amar se eu me amar. Sim. Eu só posso te perdoar se eu me perdoar. Eu só Sim. posso ver beleza em você se eu ver beleza em mim. Sim. Eu só posso ver satisfação em você se eu ver satisfação em mim. Eu só posso desejar prazer para Sim. você se eu ver prazer em mim. Não Isso tem tudo como ser lindo, diferente. Ivan. E uma coisa, Ivan, como eu acredito, e assim você também acredita, que não existe concorrência, a gente soma. Não. O que acontece? O cliente que é seu, é seu. O cliente que é meu, é meu. E pode acontecer um momento que eu falo assim, Ivan, tô te encaminhando essa pessoa porque ela precisa disso. E você é a mesma coisa. Uma coisa. E pra gente tá tudo certo. Tá tudo certo porque a gente quer ver o bem das pessoas, né? E não isso. tem essa. E aquilo ali, você vai perceber que a cada dia seus livros vão vender mais, seus cursos vão vender mais. Vai te dar uma estabilidade para que você possa, né, Menina, viver bem, ficar bem. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A grande prova do tanto que eu sou desprendido é que eu tenho o podcast. Sim. Se eu tivesse um podcast para falar sobre mim o tempo todo, me vendendo como se eu fosse um catálogo de refrigerante, era uma outra história. Mas eu estou aqui para mostrar o trabalho dos outros. Isso é lindo. E abrir essa possibilidade. Isso é lindo. Até o Edu me falou, porque eu fiz umas lives com Sim. convidados, mas eu senti que a qualidade não ficou muito boa. Que ele vai oferecer uma estrutura dessa lá para comunicadores. Eu falei, eu me interessei, porque eu fiz uma
uma live com a Sami que os equipamentos não ficaram bons. E eu quero repetir, porque ela trouxe conteúdo precioso. Aqui agora, o novo estúdio vai abrir possibilidade para pessoas de fora fazerem os seus podcasts. Interessante. Porque é uma forma que as pessoas têm de transmitir. Porque hoje você vai montar um podcast, é um processo muito caro. A rádio está montando agora, né? Com qualidade, é um processo muito caro. É caro. Com qualidade. Porque tem que ser qualidade. Com qualidade, né? Então, hoje a gente possibilita isso para comunicadores. Né? Isso porque é interessante. Isso é bem importante. Porque o que acontece, A Vibe está fazendo também. Então, a Vibe está montando. E aí o Edu também, lá na Astral TV. E eu achei interessante, porque, por exemplo, essa live que eu fiz com a Samira tinha um conteúdo tão precioso. E a hora que eu queria fazer aqueles vídeos curtos, não ficou bom. Por causa de qualidade do equipamento. Ficou ruim. Olha só. E era um conteúdo, eu falei, Sami, eu tô vendo com o Edu, se eu for fazer, você vai ser a primeira. Porque ela tem, que ela fala que ela tem técnicas, que ela é jornalista, que ela desenvolveu durante esses anos. E ela que está criando os podcasts lá. Não, lá na rádio não. Lá na rádio, eu não sei como que vai ser. Nós não sabemos, ela falou, eu não sei. Ninguém sabe. Sabe que estão fazendo, arrumando, por enquanto, o ambiente. Mas como vai ser ainda não sabe. Interessantíssima. A Vibe é uma coisa incrível. Eu sou muito grata. É um ambiente incrível. Fiquei lá por muitos anos. Sou muito grato a eles. Hoje estou lá. Que bom. Às 17 horas. Que bom que eles estão fazendo isso. Desejo muito eu gosto muito da eles. rádio. Eu gosto muito da rádio. Dos ouvintes. Teve gente falando assim, a rádio não dá resultado. Eu falei, depende. Qual o resultado, gente? Qual o resultado? O pessoal fala isso. De que resultado eles estão falando, né? Eles querem, eu acho que são contatos. Eu acho que depende do que você está levando. Graças a Deus, quando eu comecei na rádio, eu tinha 2 contatos no meu celular com 256, que é o tal da lista de transmissão. Hoje são 10. Eu estou 1 ano e meio. Mas eu não entrei na rádio com esse propósito. Eu entrei na rádio para levar o meu conteúdo, Edu. Edu, tô ficando doida? Pensei no Edu. Pensou no Edu. Pensei no Edu. Meu querido Edu, meu amigo. Ele é maravilhoso, né? Isso que é gostoso, né, Ivan? É esses amigos com esses pensamentos, com esses irmãos estelares que nos unem, né? Não é sim. isso maravilhoso? Eu acho que isso é a base de tudo. E nós falamos a princípio que nós faríamos... A polêmica. A polêmica. Vamos fazer a polêmica? Vamos fazer a polêmica? Tá. Vamos falar sobre essa questão dessas constelações feitas de forma inconsequente, inadequada. Qual é a polêmica? Chega para mim uns casos absurdos. Não, chega uns casos que, em vez de ajudar, piorou. Porque não se respeitou as leis. Tem coisa que você não pode mexer. E as pessoas, por causa de dinheiro, desculpa falar isso. Por exemplo, eu faço lá a constelação, a pessoa fala assim, nossa, Dani, mas você está cobrando muito barato. Eu falei, deixa a minha tabela do jeito que é. Não, mas o jeito que você faz, não tem. Tem gente que faz mequetrefe e cobra tanto. Eu falei, o problema é dele. O problema não é meu. Eu estou construindo o meu nome e eu faço um trabalho com qualidade. Então, eu pego casos, às vezes, que a pessoa fala, não, mas depois que eu fiz a constelação aconteceu isso, isso, isso. Eu falo, eu posso te dar a chance de você ver um trabalho diferente? Aí eles falam, isso que você faz é constelação, aquilo ali que eu fiz, não. Porque é o seguinte, tem coisas que você não tem permissão para mexer, você não vai mexer. Eu vou até onde? Pode. Ah, tem como fazer? Não, não tem. E você tem que falar não. Não, mas eu quero que mexe na história desse. Eu não posso mexer nessa história. Eu não tenho permissão. Eu jogo luz. Jogo a luz violeta, jogo coisa ali. Eu não tenho permissão para mexer naquilo. O que a gente pode fazer é deixar em processo e ver se numa outra abertura de campo há permissão para olhar. Geralmente há. Da maneira que eu faço, há. Porque vai esse monte de Exu e Pombagira trabalhar uma semana ali. Aí tem gente que fala assim, não, se fez uma constelação, você pode fazer daqui a 1 ano. Quem falou isso pra você? Não tem escrito, né? Eu.
eu faço semanal. Porque eu respeito o campo. Eu vou até onde eu posso ir. Eu não vou mexer, Ivan, onde eu não tenho permissão para mexer. Eu não vou mexer em história ancestral que ainda precisa ser curada. Eu não vou mexer em história que eu sei que na hora que abrir o campo, que o ancestral está preso em gangues espirituais em laboratórios intraterrenos. A gente vai jogar a luz para tirar o ancestral de lá. A hora que eu tiro aquele ancestral de lá e eu reabro o campo, eu posso mexer naquela história. Dá para você entender a responsabilidade que é tudo isso? Uhum. E assim, eu ouço a espiritualidade falando aqui. Se eu tiver que botar o recurso ali na hora, a pessoa nem precisa saber o que eu estou colocando. Não, eu já vi uma vez, e eu fiquei horrorizado, uma pessoa ir para um teatro, constelar 200, 300 pessoas ao mesmo tempo, fazer o coletivo. Ele pode fazer uma vivência. E depois deixar os cartãozinhos em cima da mesa, deixar o povo chorando, o povo lá mal. Não. E o cartãozinho na mesa para quem quisesse procurar ajuda. Eu achei isso de uma brutalidade. Não. Então, não. a polêmica aqui Não, isso aí tá errado. Isso então, aí tá errado. a polêmica aqui tem muita gente na picaretagem dentro da constelação familiar? Tem. Não, mas isso é errado. Ninguém da minha constelação sai chorando. Ele chora na hora lá e depois volta. Como entender se a pessoa está entrando numa picaretagem dentro dessa constelação familiar? Interessante você falar isso. Primeiro que a pessoa... Eu sou muito sincera, se tiver que fazer mais uma constelação, eu vou falar para a pessoa. Claro. Por exemplo, caso de vício, eu tenho que trabalhar a pessoa 1 ano, eu não vou. Claro. Eu estou tratando um caso de um rapaz, ele estava bem, na 8ª sessão ele caiu. E ele não quis vir mais para a sessão, porque eu cheguei nos vampiros sexuais. O problema já era vampiros sexuais que arrastava para os vícios das drogas. E aí ele abandonou e nós estamos fazendo o tratamento com os familiares. E graças a Deus a gente está conseguindo. Para eu ver a questão da picaretagem, que nem você falou, primeira coisa é a postura do facilitador, né? Não tem... Eu detesto pessoas que queiram amarrar você com ela. Porque em todas as profissões tem. Por exemplo, tem pessoas que dizem para mim que frequentam alguns locais espirituais, que a pessoa faz o trabalho e já amarra para a pessoa sempre ficar fazendo. Eu acho isso totalmente errado. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa sentir é a seriedade do profissional, o que ele vai trabalhar, qual o assunto. Quem informou. Isso é muito importante. Se é uma pessoa que tem um curso de final de semana, ela não é um constelador familiar sistêmico. Ela tem que ter no mínimo. Ela ela é uma costelinha familiar. Não é uma coisa que eu acho que tem um grupo que eu participo que está lutando para regulamentar a profissão. Então, para a pessoa ter o título de constelador familiar sistêmico, ela tem que ter 200 horas de estudo. Eu, graças a Deus, eu acho que se juntar tudo dá mais de 300, ou até mais. Eu tenho 35 cursos. É uma coisa que eu sou apaixonada e me aprofundei mesmo, né? Mas qual é o objetivo? Regulamentar... Não, é bobagem. Regulamentar justamente para evitar esses picaretas. Porque se você, por exemplo, eu dou o título de constelador familiar sistêmico, quem faz a minha formação. É um curso que começa em fevereiro e termina em novembro. Eu ensino tudo, e daí está no conteúdo desse livro que eu estou reeditando. A gente passa por tudo. E ainda dou estágio para a pessoa. Aí eu dou certificado para ela. E ainda dou um apoio. A princípio, a pessoa não tem que ter uma formação em psicologia ou psicanálise. Não, a constelação familiar, ele tem que ter um conhecimento das leis sistêmicas e de toda a parte familiar. Em algum momento não bate as questões pessoais daquela pessoa com as questões do cliente? Sempre vem, mas isso é um espelho, sempre vem um cliente para você atender de uma situação que você passou para você também se limpar, né? Tá, mas aí não corre o risco da pessoa, sem uma formação específica, ela misturar os canais
e piorar até a própria situação. Essa é a minha preocupação. É essa a minha preocupação. Porque é o seguinte, tá, a constelação não é espiritualidade, é átomo, é quântico, tá. Mas aí vem o que o colega lá da rádio falou, tem os defuntos. Então, se eu não tiver uma força espiritual, eu não vou conseguir fazer um trabalho bem feito. Tem coisa que eu não faço, eu entrego para o espiritual maior, eu uso esse termo. Entregando para o espiritual maior, é a minha egrégora espiritual que vai fazer, eu não vou fazer. Quando eu reabro na outra semana, por que eu consigo ver? Porque a espiritualidade trabalhou incansavelmente em uma semana. Então ontem, por exemplo, veio uns casos de constelação muito pesados. Os 3 casos. Um era dos vícios que eu estou tratando, então tinha vampirismo. O outro é um rapaz que está passando por problema de perseguição. E tinha um outro caso da moça com problema de relacionamento. E eu falei, cara, eu tenho um recurso aqui, vou deixar o tranca-rua vir para poder fazer isso. Então, que era a parte espiritual fez, a parte sistêmica eu fiz, deixamos o processo, semana que vem vamos reabrir, com certeza vai ter melhorado tudo. Então, às vezes a gente precisa se diminuir pequeno perante a gravidade sempre, né? do problema Sempre e utilizar utilizar todo o recurso. E se você achar que lá na constelação você precisa utilizar o Theta Healing, que eu uso muito, eu vou usar o Theta Healing. A apometria. Se eu abro uma constelação com conteúdo espiritual pesado, tem magia negra, tem isso e aquilo, sem apometria eu não tiro aquilo ali. E se eu precisar acionar as entidades de esquerda, eu vou acionar. Porque quem vai lá no Vale dos Suicidas? Quem que vai lá nos laboratórios intraterrenos, nas trevas? Não sou eu. São eles. Esses soldados de luz maravilhosos, que eu reverencio a grandeza sempre, deles. Né? Bom, eu acho que a polêmica foi lançada, né? Um momento polêmico. Mas tem muita gente Rafael? Que não é preparada mesmo, Ivan. E eu acho que em todas as profissões, né? Tem muita gente que faz curso rápido de tudo. De qualquer coisa, né? De qualquer coisa. O que eu acho que ter um conselho regulamentando seria ideal. Nós estamos nessa luta. Eu acho que precisa, né? Todas as áreas precisam de alguma coisa, eu ter acho algum que controle. Precisa. Nós temos a associação, a ABRAT, né? Associação Brasileira de Terapeuta Holístico. Então. Mas assim... Então, né? A questão é essa, a questão que dentro daquilo que a gente faz... Eu acho que o conselho era ideal. É muito difícil você regulamentar, porque vai regulamentar o quê? Por exemplo, como é que você regulamenta cirurgias energéticas? Como é que você regulamenta... Tem muita coisa que vem da espiritualidade, Como que é eu que uso você ali. regulamenta essas coisas? Como é que você regulamenta um tratamento como esse aqui? O que eu fiz com esse aparelho? Eu simplesmente patenteei. Por que eu patenteei? Para não virar bagunça. Eu patenteei para não virar bagunça, né? Então patenteei ele. Tá tudo certinho, tudo amarradinho. Eu vou ter que registrar o meu nome. Tem gente usando o meu nome agora. Para não virar bagunça. Para não virar bagunça. E esse aparelho, o que eu faço? Hoje a pessoa fala assim, eu comprei um aparelho do Ivan. Não comprou. Qual é o código que você tem do Ivan? Você está inscrito no Instagram do Ivan? No site do Ivan? Você está inscrito? Não. Você não comprou. Então você não tem. Por quê? Porque hoje existe precisa ter uma seriedade no que se faz. Sim, você está mexendo com outra alma. E não tem filtro. Eu venho batendo muito dessa tecla. Mas enfim, vamos falar do livro mais um pouquinho, vou mostrar ele aqui. Né? Vamos lá. A autoconstelação familiar, uma jornada para a cura da alma. Isso daqui é para a pessoa fazer um processo de autolimpeza. Autolimpeza. Então, às vezes ela não às vezes ela não está podendo passar por uma constelação familiar e ela quer trabalhar um processo com mãe, por exemplo. Aqui tem 10 autoconstelações para mãe. Mãe trabalha o que na vida da gente? Por isso que a formação é importante. Quando eu dou um módulo mãe, eu ensino a pessoa a lidar com relacionamentos, lidar com a carreira,
lidar com a profissão, Sim. lidar com... que está tudo relacionado à mãe. Lidar com o relacionamento afetivo, amizades. Até a questão do corpo, com obesidade, está tudo relacionado à mãe. Tudo. Pai, dinheiro, parte financeira, a parte de se posicionar perante o mundo, os vícios, está associado com o pai. Então, por isso que eu falo, não dá para ser num final de semana, eu dou o curso de 1 ano. Não dá mesmo. Como é que as pessoas acham você pro curso? Vai no @Daniela Pires Consteladora, no YouTube e no Instagram. E lá tem as informações. O curso começa em fevereiro. Na Mystic Fair ele vai estar com um valor diferenciado para quem quiser comprar lá, né? E não é um curso barato. Por quê? Porque é um curso de 1 ano. Mas é isso, se você parcelar em 1 ano, ele fica um valor que dá para pagar por mês. Mas é um conteúdo muito rico. O livro que está sendo reeditado é o conteúdo dele. Fora os vídeos, né? Mas você tem um site... Tem o site, que é Dani, com Y, pires.com.br ou danielapiresconsteladora.com.br. Sim. Porque esses programas, eles são atemporais. São. Né? Por isso que é bom... Os podcasts são atemporais, então é bom deixar a questão, né, do site. Tem algum telefone de contato? Sim, 11 9 6635 1646. É bom sempre deixar um contato, porque como eles são atemporais, podem ir em diferentes, né? E diferentes épocas, né? Por isso que eu peço para entrar no Instagram, que lá tem a agenda atualizada. Isso. E na época, e a gente sempre, quando passa os cortes, tudo, já tem essa chamada também, que é pra gente estar sempre conectado, né? Porque rede social é para se compartilhar. Sim. Porque se não compartilhar, não cresce. Gente, é o seguinte, eu estou muito satisfeito com esse nosso bate-papo. Foi maravilhoso, Ivan. Foi assim, muito querido, estou muito satisfeito. Enriquecedor. Mesmo. Sim, trouxe muita luz sobre esse assunto, viu, Daniela? E eu achei esse equipamento maravilhoso. Que bom. Então, gente, eu quero deixar aqui para vocês um recadinho antes do despedida da Daniela Pires. Já está nas livrarias e também você pode entrar em contato pelo Instituto, né? Você pode mandar uma mensagem para a gente encaminha para vocês. E você pode também entrar no meu site. Qual que é o meu site? Instituto Ivan Martins. Não, institutoivanmartins.com.br. É isso. institutoivanmartins.com.br. Mas você pode também estar no Instagram e deixar uma mensagem, tá? E aí, alguém da minha equipe conversa com você. Entre o perdão e o despertar. Aqui tem a minha história, da minha experiência no outro mundo e o que o perdão fez com a minha vida. E o que o perdão pode fazer com a vida de qualquer pessoa. É maravilhoso, porque quando a gente perdoa, a gente não carrega a pessoa para ver as coisas. Exatamente. E entendo que a pessoa é a pessoa. Mas eu também não sou obrigada a conviver, né? Em alguns casos. Não, nunca. A gente nunca é obrigado a nada. Se obrigar a viver com quem nos fere, na verdade, não é perdão. Não. É falta de auto-perdão. É falta também de amor acho, próprio, né? Também então, acho. O perdão é um pouquinho mais complexo e ao mesmo tempo muito simples. Não é isso? É liberar, né? Que Jesus dizia quantas vezes? 7? 70 vezes 7. Obrigado por você ter Obrigada, estado eu que conosco agradeço. aqui. Tenho certeza que vocês adoraram. Não se esqueçam de acompanhar o meu canal, o Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Lembrando que foram expostos aqui as flores da nossa querida Lilian. Você gostou? Colha. Você não gostou? Deixa. Alguém vai levar, não é? A gente não sai pisoteando o jardim de ninguém, ok? A verdade sempre tem 2 lados. Tem a sua observação e tem a observação do outro que está do outro lado. Então, ela nunca pode ser a mesma para todo mundo, ok? Então vamos caminhar nesse aprendizado com o coração aberto e a alma livre. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita
em você. Um beijo no coração e até semana que vem.